tudo direitinho? Sim, estamos enxergando bem. Posso começar? Pode começar, Natália, fica à vontade. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a atuação do profissional de educação física em ambiente hospitalar. Tradicionalmente, frequentemente, né, nós vemos sempre o profissional de educação física atuando em escolas, academias, clubes, mas e em clínicas de reabilitação em hospitais? Esses profissionais de educação física, eles estão inseridos nesse contexto também? E a resposta é sim, né? Eu trago aqui uma informação que desde 1997, com essa resolução 218 do Conselho Nacional de Saúde, a educação física ela já era reconhecida como parte integrante da área da saúde, né? Então, eu trouxe aqui a resolução e tem aqui a regulamentação dos profissionais da saúde e o profissional de educação física, ele está aqui, ó, no terceiro item, né? Juntamente com os demais profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, né? Então, e além dele estar inserido pelo Conselho Nacional de Saúde como profissional da saúde, existe também um código específico pela Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, existe um código específico para a atuação do profissional de educação física na área da saúde. Então, aqui nessa tabela, nós temos todos os códigos que existem da Classificação Brasileira de Ocupações dos profissionais de educação física especificamente, né? E vocês podem observar que aqui no 2241/E1, nós temos o código do profissional de educação física na saúde, né? Lógico, eu sempre quero tomar cuidado nisso na minha fala, quando eu falo do profissional de educação física, né, como um profissional da saúde, eu estou falando da atuação dele direta, né? Então, lógico, dentro do hospital, numa clínica de reabilitação. Não que um profissional de educação física que trabalha num clube, numa academia ou com educação infantil, ele não está preocupado com a saúde, né, dos seus clientes, dos seus alunos. Óbvio que não é isso, né? É lógico que o profissional de educação física ele está sempre preocupado com a saúde dos seus alunos, dos seus clientes, que seja. Mas eu estou falando diretamente da atuação dele no ambiente hospitalar ou em clínicas, tudo bem? Agora foi. Eu também trouxe aqui os serviços em que o profissional de educação física pode atuar no SUS. Achei legal trazer alguma coisa do SUS, assim. Então, tem uma série de serviços que o profissional de educação física, ele está envolvido. Por exemplo, centros de atenção psicossocial, centros especializados em treinamento ou reabilitação, hospitais, programa Academia da Saúde, programa Saúde na Escola, e esse daqui também, são os núcleos de apoio da saúde da família, que é o NASF. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse último. Aqui. Então, esse NASF, ele é um... Ai, meu Deus do céu, peraí, que as coisas aqui estão na frente. Desculpa, pronto. Ele é um programa, ele faz parte do Programa da Saúde do SUS, criado pelo Ministério da Saúde. Então, ele foi criado em 2008 pela Portaria 154, nos quais o profissional de educação física passa a trabalhar diretamente no SUS, então dentro das UBSs, onde ele desenvolve um trabalho multidisciplinar. Então é bacana porque ele faz, o que o profissional de educação física faz nesse contexto? Ele tem ações de promoção da saúde destinadas a garantir condições de bem-estar físico, mental e social. Então, olha aí, o profissional de educação física no SUS trabalhando, né? Eu não sei quantas pessoas tinham conhecimento disso, né? Que o profissional de educação física trabalha também no SUS. Muita gente não sabe. Além disso, lógico, tem vários outros lugares em que o profissional de educação física também está inserido, como, por exemplo, no INCOR, que faz parte do Hospital das Clínicas, né, da Medicina USP, o SARA, que é uma rede de reabilitação, de hospitais de reabilitação sensacional aqui no Brasil, que tem em vários lugares, no Instituto de Medicina Física e Reabilitação, no Simão Toro, no Acreditando, que é uma clínica particular parceira também, que tem profissionais de educação física e fisioterapeutas atuando lado a lado. O Hospital Samaritano também tem profissionais de educação física. Então, assim, apesar da gente saber que tem vários lugares que tem um profissional de educação física atuando, ainda isso não era muito bem, assim, oficializado, sabe?
Então, no ano passado, o CONFEF, ele fez uma resolução que definia a atuação profissional em hospitais do profissional de educação física. Então, isso saiu em agosto do ano passado. O objetivo dessa resolução foi qualificar a atuação do profissional de educação física, então definir qual tipo de atividade que ele poderia desenvolver dentro de um hospital. E palavras do conselheiro da Comissão de Atividade Física e Saúde do CONFEF. Então, eu trouxe aqui a resolução, algumas partes dela, para a gente poder olhar juntos. Então, no artigo 2 diz assim, que o objetivo, né, de reconhecer que o profissional de educação física possui formação para intervir em contextos hospitalares. Mais um artigo aqui dessa resolução. Reafirmar que é prerrogativa do profissional de educação física, no contexto da área hospitalar, coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos nas áreas de atividades físicas e do exercício destinados à promoção, prevenção, proteção, educação, intervenção, recuperação, reabilitação, tratamento e cuidados paliativos da saúde física e mental na área específica ou de forma multiprofissional ou interdisciplinar. Nossa, quanta coisa, né? Então, ele trouxe aqui uma série de coisas que o profissional de educação física, ele tem como responsabilidade, ele tem capacidade de fazer no contexto hospitalar. Então, foi uma resolução muito importante, foi algo relevante para a nossa área, esse reconhecimento, né? E tendo isso em vista, por conta dessa resolução do CONFEF, até eu peguei essa matéria aqui da revista do CONFEF, essa revista é de outubro, dezembro, número 76, eles fizeram um artigo falando sobre a necessidade, talvez, de adaptar para poder reforçar das instituições de ensino superior, uma vez que o profissional de educação física está inserido dentro do hospital, então ele precisa estar preparado para isso mesmo. Será que as universidades estão preparando os profissionais de educação física para esse mercado? Né? Então, eu tirei um trechinho aqui dessa matéria. Então, com uma nova área de atuação reconhecida, as instituições de ensino superior precisaram formar profissionais capacitados para ela, atualizando seus currículos acadêmicos para incluir os hospitais no conteúdo de sala de aula. Então, e eu trouxe um trecho também de Pacheco 2017, até antes, né, dessa resolução de 2020, já falando sobre a necessidade de ampliar a formação do profissional de educação física, tornando esse profissional capacitado para atuar no atendimento de saúde em todos os níveis, né, inclusive no hospitalar. Então, isso faz a gente pensar, né, será que o que a gente aprende na graduação é o suficiente, né, capacitou o profissional para esse mercado? Então, faz a gente pensar sobre algumas coisas, né? Assim, eu me formei na escola de educação física da USP, eu fiquei refletindo sobre o projeto pedagógico da escola, sobre as disciplinas que eu tive na graduação, e sem dúvida, uma série de disciplinas que eu tive me deram suporte para que eu pudesse atuar dentro de um hospital, desde disciplinas de primeiros socorros, de fisiologia, do exercício, fisiologia mesmo, de forma geral, anatomia. Então, todas essas disciplinas básicas me deram suporte para atuar no hospital, até disciplinas mais específicas, como educação física adaptada, que eu fiz no bacharelado de educação física, doenças crônico-degenerativas, também foi uma disciplina que me ajudou bastante. Mas é lógico que, assim, disciplinas voltadas para o ambiente hospitalar de forma específica, não. Isso eu não tive, né? E mesmo pensando nessas disciplinas voltadas para fisiopatologias, né, para doenças de forma geral, eu tinha uma disciplina que durava um ano, e dentro dela a gente tinha que abordar, não todas, porque não seria possível, mas vamos dizer assim, boa parte ou as principais deficiências, né, ou doenças e esse tipo de conteúdo durante o ano, né? Será que é o bastante, né? E é lógico, além de discutir sobre a doença em si, como eu posso adaptar o exercício físico para essas pessoas, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, decidi conversar com outros colegas,
Então, eu fiz uma pesquisa, assim, muito simples, uma coisa bem simples mesmo, um Google Forms, que eu fiz algumas perguntas para alguns colegas que são profissionais de educação física e trabalham em hospitais, perguntando para eles, e aí, vocês, o que vocês acham? O que vocês aprenderam na graduação? E eles se formaram em lugares diferentes de mim, né? O que vocês aprenderam? Foi o bastante para vocês, né? E muitos responderam que não, assim, que eles sentiram falta de alguns conhecimentos, alguns conceitos, alguns conteúdos, né, para atuar dentro do hospital. E, e aí, ainda pensando sobre isso, né, até conversei com meu marido, que também é de educação física, e eu falei assim, ai, mas assim, eu me sentia confortável logo quando eu comecei a atuar em hospital, não me sentia despreparada, né? E ele falou, poxa, mas Natália, pensa assim, não é só o que você aprendeu na graduação, e o que você foi buscar fora disso, né? Isso também é importante. Então, eu tive a oportunidade de fazer estágios, por exemplo, em hospital. Eu sempre quis trabalhar com educação física voltada à saúde. Eu nunca quis trabalhar com treinamento esportivo, com crianças na escola, né? Então, meu primeiro estágio na faculdade já foi dentro do Hospital das Clínicas. Eu fiz 6 meses de estágio no Laboratório de Avaliação e Condicionamento Reumatológica, aqui à direita na tela, no Acre, e lá foram 6 meses que eu tive a oportunidade de viver dentro do ambiente hospitalar. Era no quarto andar, no prédio dos ambulatórios, no HC. Então, foi muito bom para mim, assim, eu já senti como era o ambiente, já aprendi muitas coisas. A gente tinha reuniões científicas para discutir algumas doenças, para discutir caso clínico. Então, essa vivência foi importante. Depois disso, também fiz estágio nos cursos comunitários dentro da Escola de Educação Física, que é essa foto aqui embaixo. Lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com doença de Parkinson, com indivíduos pós-AVC, né? Depois disso, eu fiz o meu mestrado em ciências, também voltado para pessoas que tiveram AVC. Então, assim, são as coisas que a gente busca fora também, né? São importantes. Os estágios, a escolha dos estágios, depois a pós-graduação, né? Então, foi uma coisa também que os meus colegas me relataram, né? Que eu listei aqui, quais são os públicos com os quais esses meus colegas trabalham. Então, vocês podem ver doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, com prevenção, né? Também, lógico, prevenindo fatores de risco, com idosos, hipertensos, pessoas com diversos tipos de comorbidades ou que tiveram ou que têm algum tipo de doença. E para trabalhar com esse público, eles me disseram que eles tiveram que fazer algum tipo de pós-graduação, uma especialização, uma residência multiprofissional, um mestrado, alguma coisa que pudesse dar um suporte maior para trabalhar dentro do hospital, dentro de uma clínica e com esse público, né? E falando então, sobre o trabalho, né, sobre a atuação profissional e sobre estar dentro de um hospital ou de uma clínica, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço, né? Então, esse aqui é o Centro de Reabilitação do Hospital Sírio-Libanês. Ele foi fundado em 2005. Vocês podem ver, assim, que ele lembra bastante, né, uma academia. Então, lá a gente tem aparelhos de ginástica, a gente tem bicicleta ergométrica, esteira, a gente tem aparelhos de musculação, pesos livres, né? Parece bastante, lembra bastante uma academia. E é um espaço compartilhado, onde eu trabalho com outros profissionais da saúde. E, especificamente, eu trabalho numa empresa chamada Fitcor, Aptidão Física e Saúde, que presta serviço para o Hospital Sírio-Libanês. A Fitcor, ela foi fundada em 72, e o meu chefe, que é o professor José Alberto Cortez, ele também é professor da Escola de Educação Física da USP, ele já trabalha com reabilitação cardiovascular desde 72, ele trabalhou no Dante Pazanese, ele trabalhou no INCOR, então ele tem todo, né, um respaldo sobre isso, e ele está lá atuando todos os dias junto comigo e com meu colega de trabalho, que é o Ricardo Amboni, também com especialização nessa área de cardiovascular, né? Então, bem bacana. Lá dentro do hospital, lá dentro não só da reabilitação, mas pensando no hospital de maneira geral, nós temos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e terapeutas ocupacionais sobre sempre a coordenação da medicina, né, sobre a coordenação da fisiatria especificamente.
E todos esses profissionais, eles devem atuar de forma cinética, ou seja, com o mesmo propósito em prol, né, em prol da melhoria do paciente. Então, a ideia é sempre tratar o paciente de maneira global, né, identificar as necessidades, traçar objetivos, planejar e promover o cuidado. O que também envolve, muitas vezes, a educação e suporte da família. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Essa aqui é uma foto da nossa equipe, na verdade, é parte da equipe. Não é todo esse povo que trabalha dentro do centro de reabilitação, como eu falei, são profissionais que trabalham com reabilitação, mas em um hospital como um todo, né? Nós temos também a parte da reabilitação nos andares de internação, né? Então, esses profissionais, eles não estão só dentro do centro, mas também espalhados pelo hospital. E já que a gente está falando de reabilitação, eu acho que é importante trazer um pouco de conceito, né? Então, eu trouxe aqui o que seria reabilitação. Eu retirei esse texto desse livro, Reabilitação Hospitalar. É um manual do Hospital Sírio-Libanês, que foi feito pelos profissionais da reabilitação do hospital. Então, ele diz assim: reabilitação tem em seu cerne a recuperação do indivíduo no máximo de seu potencial, paralelamente ao estímulo para recuperação, adaptação, enquanto ou quando não for possível recuperar, o suporte diante da realidade que se apresenta e a prevenção de complicações e novos eventos. Então, acho que essas palavras são bem importantes, assim, né? Então, quando a gente pensa em reabilitação, a gente pensa em recuperação, adaptação, quando não for possível, né, recuperar, e prevenção, né, de complicações e novos eventos. Então, são 3 palavras bem importantes. Sendo assim, o cuidado envolve medidas terapêuticas, adaptativas, preventivas e de suporte. Tem seu olhar voltado tanto à doença e à deficiência, bem como às capacidades e potencialidades daquele paciente. Então, é importante a gente também ter esse olhar para a capacidade e para a potencialidade daquela pessoa que está ali na sua frente. Então, lá na reabilitação, a gente segue um plano terapêutico, né? E isso é feito de forma individualizada para cada paciente. Ele vai atingir os objetivos específicos para ele. Então, quando chega uma pessoa lá no hospital, chega um paciente, ele primeiro passa por uma avaliação fisiátrica, então ele passa com a médica fisiátrica, ela faz uma avaliação dele, tudo que ela avalia, né, tudo que ela vê nesse paciente, ela faz anotação, isso tudo vai para um sistema que todo mundo que vai trabalhar com esse paciente tem acesso a esse sistema, então isso funciona muito bem, né, é importante porque todo mundo que vai ter acesso, que vai trabalhar com esse paciente tem acesso a todo o histórico dele. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de trabalhar num hospital, assim, que tem um sistema desse, porque se eu vou atender aquela pessoa, eu preciso saber a história toda dela, né? Então, até se ela foi internada no hospital, o que aconteceu, ela passou por fisioterapia no andar, não, quais tipos de complicações ela teve, quais foram os exames que ela realizou, eu tenho acesso aos exames, então isso é muito bacana. No segundo momento, há uma solicitação das terapias, né, que essa pessoa precisa fazer com os profissionais de saúde correspondentes. Depois, essa pessoa realiza as intervenções que foram indicadas, e essa parte é bem importante porque, além de realizar a intervenção, o tempo todo a equipe precisa estar se comunicando para que hajam adaptações, né, nessa intervenção. Às vezes, o paciente não está respondendo bem àquela intervenção, e aí a gente chama a fisiatra, ela reavalia, ou então a gente percebe que tem outras necessidades que também precisam ser tratadas, então tudo isso é o tempo todo discutido, assim, muito importante. E por último, são passadas orientações para a família, para o paciente, né? Então, tudo que a gente faz lá no centro, isso também precisa ser levado para casa. Eu acho que é uma mudança, assim, na vida da pessoa e da família, né? Todo mundo precisa fazer parte desse processo da reabilitação. Trouxe também alguns dados, então, na verdade, esses dados são de 2019. Com a pandemia no ano passado, as coisas ficaram meio complicadas, eu não tenho esses dados ainda. Então, com relação a 2019, ao número de atendimentos que a gente tem no centro de reabilitação, vocês podem ver que a maior parte dos atendimentos são da fisioterapia, a maior demanda é da fisioterapia, a equipe de fisioterapia é maior, né, do que a nossa de educação física também. Depois vem terapia ocupacional, bem pertinho da educação física, né, 13% TO, 10% nós da educação física.
da fonoaudiologia 4% e da psicologia 2% dos atendimentos. Então, a maior parte dos atendimentos da educação física, especificamente desses 10% que corresponde a nós, são de pacientes externos. Então, é bem difícil a gente atender um paciente que está internado ainda, antes da alta, né, que ainda não recebeu alta. Normalmente, são pacientes que já receberam alta hospitalar, mas que continuam retornando para o hospital para fazer o acompanhamento e também para realizar condicionamento físico conosco. Muitos pacientes fazem mais de um tipo de terapia. Então, a gente tem uma interação legal da equipe. Vários pacientes que fazem condicionamento físico conosco, da educação física, mas também tem uma dor específica, e aí trata isso com a fisioterapia. Tem paciente que faz educação física e também faz fono. Tem paciente que faz educação física e psico. Então, aí vai de caso a caso e vai de acordo também com o plano terapêutico. Quais são os objetivos desse paciente? E assim, quais são os profissionais que vão atender. Uma coisa que eu acho muito, muito importante e também uma grande vantagem de trabalhar num hospital é o tamanho do rigor que a gente tem lá dentro, assim. Então, tudo tem que funcionar muito bem. E para tudo funcionar muito bem, a gente o tempo todo está recebendo treinamento. O treinamento, isso é feito de forma constante para garantir a segurança dos pacientes e dos colaboradores e para aprimorar os nossos fluxos de atendimento. Então, o paciente chega lá no centro de reabilitação, tem um fluxo. Ele chega, ele vai na secretaria, recebe uma pulseira de identificação que tem o código desse paciente para acessar o prontuário. Se ele for um paciente idoso ou com dificuldade de locomoção, ele vai receber uma pulseira de risco de quedas. Então, toda essa parte de identificação do paciente, tudo isso é fluxo, né? E para tudo, a gente tem um fluxo. E isso é importante para garantir a segurança. Nós temos vários indicadores de qualidade também, que são ferramentas que servem para mapear se esses processos, se o desempenho está ok dentro da organização. Então, a gente consegue medir satisfação do cliente, qualidade de serviço, efetividade. Isso é muito importante. Inclusive, de qualidade. Semana passada, a gente passou por auditoria interna de qualidade para ver só para checar se esse fluxo de identificação do paciente estava ok. O tempo todo sendo treinado, né, o tempo todo melhorando os nossos fluxos. O hospital tem programas de acreditação. Então, esses programas de acreditação são, na verdade, muitas vezes auditorias externas, né, que ajudam a melhorar as estruturas e os processos de atendimento prestados pelos serviços de saúde. Então, eles ajudam a gente a melhorar a qualidade da organização, de novo, da segurança, satisfação do paciente, desenvolvimento, engajamento, ampliação e fortalecimento da rede de contatos do universo da REAP. Então, dentro do hoje, no hospital, nós temos 2 agências de acreditação pensando na reabilitação no hospital, que fazem essa auditoria externa. Uma delas é a Joint Commission International, e desde 2007 até hoje a gente tem acreditação, e a outra é a CARF, que é uma acreditação voltada especificamente para a reabilitação. E o Sírio ele foi o primeiro hospital privado a ser acreditado pela CARF. Bem legal. Específico para a REAP. Ok. Agora sim, falando um pouquinho sobre a minha atuação na profissão de educação física, no hospital. Então, eu trabalho, basicamente, nosso trabalho é com condicionamento físico. Então, a gente tem possibilidade, né? A gente tem acesso, como eu já falei, e a gente faz também um registro no prontuário dos pacientes. Então, tudo que a gente faz com os pacientes de exercício físico, né, com relação à prática de exercícios físicos, tudo fica relatado, fica descrito no prontuário dele, a cada sessão. Nós realizamos treinamento aeróbio, muitas vezes, né? Isso é feito na esteira, na bicicleta ergométrica ou no elíptico. Esses pacientes, eles são... todo o treino é feito de forma individualizada, né? Então, é lógico, dentro da possibilidade de cada um. Se esse paciente tem a possibilidade de fazer um teste ergométrico, de fazer um teste ergoespirométrico, eu digo possibilidade física mesmo, né? Então, a gente pede esse teste e, com base no teste, a gente consegue prescrever o exercício aeróbico.
Se não é possível, dependendo, às vezes uma pessoa muito idosa, tem dificuldade para andar muito rápido e tudo mais, então a gente pode fazer a mensuração da intensidade com uma escala de Borg, que é o que a gente usa bastante também. O treinamento de força também é feito de forma individualizada para cada um dos nossos alunos, dos nossos pacientes, a carga para cada um, né, de uma forma personalizada. Os exercícios, a gente também, dependendo do plano terapêutico, se isso é uma necessidade daquele paciente, ele realiza exercícios para melhorar o equilíbrio e a coordenação motora. Além disso, a gente faz o parâmetro sempre de alguns, a gente faz o controle de alguns parâmetros, assim, todo treino, que é frequência cardíaca, saturação de oxigênio e pressão arterial. Todo treino a gente avalia isso antes do paciente começar, durante o esforço e depois que acaba a sessão. Então, isso é para garantir a segurança, né, desses pacientes, até porque a gente atende muitas pessoas idosas, muitas pessoas com doenças cardiovasculares, então isso precisa ser muito certo para garantir a segurança. E é lógico que uma pessoa que procura um centro de reabilitação, né, que vai fazer atividade física dentro da reabilitação, é um público diferenciado, é um público que precisa de um cuidado maior, uma atenção maior nesses parâmetros, né, que muitas vezes tem risco de queda, muitas vezes são pessoas mais velhas, mais idosas. Então, é um perfil diferente, eu acredito, né, do que uma pessoa que vai na academia, uma academia, sei lá, de bairro, e que muitas vezes treina até sem supervisão, né, um professor fica ali do lado, mas sem tanto apoio, tanta supervisão, né. Então, alguns pontos que eu queria trazer também, com base em tudo que a gente conversou, sobre o profissional de educação física em ambiente hospitalar, é que essa é uma área, é um campo de atuação em potencial e com crescimento aqui do profissional de educação física, né? Não só aqui em São Paulo, mas no Brasil. Mas a gente tem esse mercado, tem potencial para crescer, mas em muitos lugares ainda não tem um profissional de educação física atuando. Só de curiosa, assim, eu liguei para uns 10 hospitais, assim, uns 10 grandes hospitais aqui em São Paulo. E a maioria deles não tem profissional de educação física atuando no centro de reabilitação. Às vezes tem um profissional, mas ele atua, assim, com atividade ginástica laboral, né, pensando para fazer exercícios físicos com os colaboradores, não necessariamente dentro do centro de reabilitação, atuando com outros profissionais, né, de uma atividade multiprofissional pensando num paciente, né, em prol do paciente. Então, assim, ainda a gente tem muito o que crescer dentro desse mercado, né? E eu acho que a responsabilidade é nossa também, né? De mostrar a importância do nosso trabalho na prescrição dos exercícios físicos para a promoção da saúde, para a reabilitação e para a prevenção. É nosso papel mostrar essa importância, né? É fácil a gente só jogar a culpa, né, para as outras pessoas. Ah, não valorizam um profissional de educação física, ou nenhum hospital tem um profissional de educação física, mas será, né? A gente precisa mostrar a nossa importância, o nosso trabalho. Mostrar que a gente tem um conhecimento. E se a gente não tem esse conhecimento de forma tão ampla assim, né, tão robusta, mas que a gente vai atrás dele, né, que a gente busca esse conhecimento específico. Então, era isso, né, assim, a busca pelo nosso espaço dentro desse mercado, a busca pelo conhecimento específico quando necessário, né. É lógico que na graduação não tem como a gente aprender tudo de tudo, né? Então, é parte de nossa responsabilidade buscar esse conhecimento. E eu acho que uma das grandes vantagens de trabalhar no hospital, mas também um dos grandes desafios, é saber trabalhar em equipe e com diferentes profissionais. Então, quando você está num ambiente, né, como eu trabalho, que no mesmo ambiente tem profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, é uma equipe multi que está ali trabalhando, ela precisa, primeiro, falar a mesma língua, né? Acho que, em segundo lugar, ter respeito. Então, eu preciso ter humildade para aprender com o outro, porque eu tenho muita coisa para aprender.
E esses outros profissionais, eles podem me ensinar muitas coisas. Né? Eu falo que eu aprendo todo dia, assim. É ótimo, é maravilhoso. E esses profissionais também precisam entender que eu também tenho conhecimentos específicos da minha área e que eu posso contribuir, e que eu sou importante, e que eu posso contribuir para o paciente, né? Então, eu acho que esse trabalho em equipe, ele é muito importante, mas ele também é desafiador. Eu acho que tem pode conversar ainda. Queria ficar falando muito tempo, não quis me prolongar demais, mas eu acho que deu para passar o recado. Obrigada.